Prezados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus, aqui estamos para mais um vídeo. Eu tive que tirar o meu último vídeo do ar, por ter recebido aí uma mensagem do nosso querido irmão e amigo, o Márcio Redondo. O Márcio Redondo é teólogo e pastor da editora Vida Nova. Ele me disse que talvez o Rodrigo Silva, que eu mencionei no último vídeo como recomendando a leitura deste livro aqui, não seja o Rodrigo Silva Adventista. Então, na dúvida, não ultrapasse, né? Como nós não estamos comprometidos com a mentira e com o erro aqui, eu tirei do ar. Muito bem. Bom, gente, o livro está aqui. Eu recebi alguns comentários de alguns irmãos dizendo que já há edição em PDF disponível deste livro em português. Se há, procure e leia, porque este livro vai enriquecer o seu entendimento a respeito do anticristo. Quem será o anticristo? De onde surgirá o anticristo? No que crerá o anticristo? Bom, respondendo essa última pergunta, a Bíblia nos dá algumas pistas fortíssimas. Por exemplo, lá em 1 João, vamos lá em 1 João? 1 João, capítulo 2, versículos 22 e 23, onde nós lemos o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Verso 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Bom, existe algum poder religioso, existe alguma autoridade religiosa que nega a messianidade de Jesus? Existe algum poder religioso, alguma autoridade religiosa que nega que Cristo seja o Filho do Pai? Que nega, inclusive, que Deus é Pai? Existe alguma autoridade que nega todos estes fatos assumidos pela Bíblia? O fato de Deus ser Pai, o fato de Deus ter um Filho, o fato desse Filho ser o Messias, o nosso Cristo. E isso, identificando o Cristo como Messias. Há alguma autoridade religiosa que negue todos estes fatos assumidos pela palavra de Deus? Ah, sim. Ah, sim. Há uma religião que nega todos estes fatos, e ao negar estes fatos, ela também nega as implicações destes fatos, de se assumir estes fatos. Por exemplo, eu leio aqui, neste livro, olha aqui, o Alcorão, o livro sagrado do Islã, na página 101, mais precisamente na Sura 5. Sura é a mesma coisa que capítulo para nós. Sura 5, versículo 16, o seguinte, olha: descreem os que dizem que Deus é o Messias, o filho de Maria. Dize: quem seria capaz de fazer, seja o que for, contra Deus, se ele quisesse aniquilar o Messias, o filho de Maria e sua mãe e todos os habitantes do mundo? Portanto, o Islã vai dizer que descrentes são todos que afirmam que Deus é o Messias, o filho de Maria. Porque nós cristãos assumimos que Jesus é Deus. Só que o Islã afirma que quem crê que Jesus é filho de Maria, filho de Deus, e que seja, consequentemente, Deus, como consequência de ser filho dele, é descrente. Portanto, o Islã nega que Jesus é o Messias. Descreem os que dizem que Deus é o Messias. Eles negam isso. Então, para eles, Jesus não é o Messias, o Filho de Deus. Isso está aqui no Corão, na Sura 5, versículo 16. Bom, eles vão afirmar também que Jesus não é filho. Isso está aqui em alguns lugares do Alcorão. Vamos ler primeiro a página 122 do Alcorão, Sura 6, Sura 6, versículo 10. Vamos ver aqui, página 122. Olha.
Sura 6, versículo 100. O Criador dos céus e da terra, como teria um filho, quando nunca teve companheira e quando ele tudo criou e tudo conhece? Olha só, o Criador dos céus e da terra, como teria um filho quando nunca teve companheira e quando ele tudo criou e tudo conhece? Ou seja, o Islã nega que Deus tenha tido um filho porque ele nunca teve uma mulher, nunca teve uma esposa. Então como é que ele poderia ter um filho? Então o Islã nega que Jesus seja o Filho de Deus. Em outro lugar, na Sura 9, 29, na Sura 9, 29, o Islã nega também que Jesus seja filho. Olha aqui, os judeus dizem, Ezra é o Filho de Deus, e os cristãos dizem, o Messias é o Filho de Deus. Essas são as suas asserções. Erram como erravam os descrentes antes deles, que Deus os combata. Então, para eles é um erro assumir que Jesus é o Filho de Deus. Para o Islã, Jesus não é o Filho de Deus. Eu leio em outro lugar, mais precisamente na Sura 19. Vamos lá para a Sura 19. Alguns versículos aqui na Sura 19 vão afirmar que o Islã não aceita que Cristo seja o Filho de Deus. Vamos lá? Sura 19, nos versículos 85 a 93. O texto diz assim: E empurraremos os pecadores para a geena como um rebanho sequioso, e lá não disporão de intercessão alguma, exceto os que tiverem uma aliança com o misericordioso. Dizem que o Clemente tomou para si um filho. Esse Clemente aqui é uma referência a Alá, tá? E dizem que o Clemente tomou para si um filho. Sem dúvida, haveis proferido uma enormidade. Pouco falta para que os céus caiam em pedaços e que a terra se abra e que as montanhas desmoronem, quando atribuem um filho ao misericordioso. E porque o misericordioso tomaria assim um filho, todos os habitantes dos céus e da terra são seus servos. Bom, então, eu já li aqui alguns trechos do Alcorão, dando conta de que o Islã não crê que Jesus seja filho, não crê que Deus seja pai. Se nega o filho, nega o Deus pai, né? Jesus não é Deus, Jesus é apenas uma pessoa comum. Vai dizer o Islã aqui na Sura 5, Sura 5, versículo 74. Sura 5, versículo 74. Na verdade é Sura 72, versículo 72 da Sura 5, tá? Não, é isso mesmo, 74. O Messias, o filho de Maria, nada mais é do que um mensageiro. Olha, o Messias, o interessante é isso, né? É que aqui há uma aparente contradição porque eles chamam Jesus de Messias. O Messias, o filho de Maria, nada mais é do que um mensageiro. Interessante que eles negam a messianidade de Jesus e aqui eles se referem a Jesus como o Messias, o filho de Maria. Mas dizem o seguinte, nada mais é do que um mensageiro. Nada mais é do que um mensageiro. Ou seja, esse Messias, né, essa pessoa a quem os cristãos chamam de Messias e que é o filho de Maria, nada mais é do que um profeta, um mensageiro. Ele é somente isso. Ele não tem nada de divino, ele não é filho de Deus. Ele é filho de Maria, mas não filho de Deus, vai dizer o Islã, aqui na Sura 5, versículo 74. E Deus também não é trino, Deus não é um Deus triuno. Aqui na Sura 4, versículo 170, Sura 4, versículo 170, o Alcorão diz assim: Acreditai, pois, em Alá e em seus mensageiros, e não digais trindade. Abstende-vos disso, é melhor para vós. Alá é um Deus único. Ou seja, eles não creem na triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles também não creem nisso, né? Portanto, eles negam a divindade de Cristo. Eles negam a existência até do Espírito Santo como uma pessoa e um ser divino da Trindade.
Eles não creem, portanto, na Trindade, na triunidade de Deus. Aqui também na Sura 5, versículo 72, eles vão negar a Trindade. Olha o que eles dizem aqui. São descrentes aqueles que dizem que Deus é o terceiro de três. Não há Deus senão Alá, o único. E se não desistirem do que dizem, um castigo doloroso os açoitará. Não há Deus senão Alá. São descrentes aqueles que dizem que Alá é o terceiro de três. Estão vendo só? O Islã, ele nega a messianidade de Jesus. Ele nega, portanto, o fato de Jesus ser o Filho de Deus, a filiação de Jesus, proveniente de Deus que é Pai. Nega que Deus seja Pai. Portanto, olha só o que João diz aqui. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Islã. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. O Islã nega que Deus seja Pai e nega que Jesus seja o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Negou o Filho, negou também o Pai. É óbvio, é lógico. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Aí alguém pode dizer o seguinte, olha, mas o texto aqui de João não está falando sobre a divindade de Jesus, os unitaristas poderiam argumentar. Realmente não está falando sobre a divindade de Jesus. Mas quando eu nego Jesus, quando eu nego a pessoa de Jesus, né, o verbo que se tornou carne, eu nego tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele fez. Quem foi que escreveu isso aqui? O apóstolo João. Mas o apóstolo João, ele não declara que Jesus seja Deus aqui, nesse texto. Ele não declara aqui. Mas João vai declarar no seu evangelho, capítulo 1, versículo 1, que atribuindo a Jesus a expressão de verbo, é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Ou seja, quando eu nego Jesus, eu nego a sua messianidade, eu nego a sua divindade. Eu nego, inclusive, a sua carnalidade, porque Jesus foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Olha o que diz aqui, 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Vejam, o espírito do anticristo já estava no mundo quando João escreveu isso aqui. E o espírito do anticristo nega, inclusive, a carnalidade de Jesus, a humanidade de Jesus. Ele nega, inclusive, isso. A seita gnóstica negava que Jesus veio em carne. A seita gnóstica afirmava que Jesus era um espírito, né? Um espírito. A seita gnóstica fazia uma separação, né, entre a matéria e o espírito. E esta ideia, ela é proveniente dos gregos, né, que faziam uma divisão entre forma e matéria. Os gregos divinizavam a forma em contraposição à matéria. Tudo que era matéria era mal, né, era perecível, era mortal. A forma não, a forma era divina, era eterna. Certo? O anticristo também negará essa carnalidade de Jesus. Mas de que forma isso é comprometedor para o cristianismo? De que forma isso se torna comprometedor? De que forma isso compromete a nossa cosmovisão cristã, especificamente a respeito dessa carnalidade de Jesus? Olha, como nós lemos aqui, para o Islã, Jesus é apenas o filho de Maria. Como eles não creem na pessoa do Espírito Santo, na existência do Espírito Santo, Jesus não procedeu de uma criação miraculosa por obra do Espírito Santo. Então, não assumir a carnalidade de Jesus, neste caso aqui, significa dizer que Jesus ele não veio à existência como obra,
do Espírito Santo de Deus. Ele é simplesmente filho de Maria com José, né? E o Islã vai mais longe ainda, porque veja, o Messias é o ungido. Deus ungiu Cristo como Messias. Deus elegeu Cristo como Messias e ungiu como Messias, capacitando-o, né, e direcionando-o a cumprir uma missão. E qual seria a missão de Jesus enquanto Messias, o eleito de Deus? Morrer em prol do seu povo. Muito bem, aqui no Alcorão, na Sura 4, aqui no Alcorão, na Sura 4, vamos ver aqui o que o Alcorão na Sura 4 diz. Olha aqui. E por terem dito sobre Maria uma infâmia enorme, e por terem dito matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o Alcorão está fazendo uma referência aos judeus aqui, tá? Matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus, ou de Alá, quando na realidade não o mataram, nem o crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito, e aqueles que disputam sobre ele estão na dúvida acerca de sua morte, pois não possuem conhecimento certo, mas apenas conjecturas. Certamente não o mataram, antes Deus o elevou até ele. Deus é poderoso e sábio. Esse Deus é poderoso e sábio aqui, lê-se Alá é poderoso e sábio. Então, o Islã chega ao cúmulo do absurdo de negar, inclusive, a morte de Jesus. Jesus foi o eleito de Deus, o escolhido de Deus, para vir enquanto Messias, ou seja, um ungido para realizar uma missão. Que missão? Morrer no lugar do seu povo. Morrer no lugar do seu povo. Então o Islã, ele não aceita, inclusive, a morte de Jesus. Isto, irmãos, depõe contra o quê? Isto depõe contra o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho está ali, o foco do Evangelho está ali na morte de Jesus. Esse é o cerne do Evangelho. Quando eu nego que Jesus morreu, eu estou negando que Jesus realizou uma obra vicária, substitutiva em prol do seu povo. Aqui no capítulo 13 do Apocalipse, nos primeiros 11 versículos do capítulo 13, há uma descrição da besta. Eu não vou ler todo o capítulo, né? Nós já lemos isso. Diz-nos o seguinte a respeito da besta. Besta e anticristo é uma coisa só. Aqui no capítulo 13, versículo 5 em diante, diz assim: foi-lhe dada a quem? A besta, né? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Isso que eu afirmei a respeito do o Islã aqui, não são blasfêmias? Não são blasfêmias? Dizer que Jesus não morreu, dizer que Jesus não é filho de Deus, dizer que Jesus não é Deus, porque para eles não há uma triunidade divina, uma trindade, para eles não há. Isso não é blasfêmia? Dizer que Jesus foi simplesmente um mensageiro, que Deus não é pai coisíssima nenhuma, que Jesus não é Messias coisíssima nenhuma, isso não é blasfêmia? Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio, o anticristo agirá na terra, blasfemando contra Deus. Blasfemando contra Deus. E olha o que diz o versículo 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Difamar o tabernáculo. O que significa isso aqui? O tabernáculo foi instituído por Deus, o ritual do tabernáculo, do santuário, foi instituído por Deus para nos ensinar lições a respeito do Evangelho. Jesus vindo, morrendo numa cruz, em substituição ao seu povo, carregando os pecados do seu povo. Então, quando o anticristo, a besta, se insurge contra o tabernáculo, que é a expressão aqui do Apocalipse 13, isso quer dizer que o anticristo se insurge exatamente contra o Evangelho. Mas de que forma o anticristo ou a besta se insurge contra o Evangelho? Negando a Jesus. Tudo aquilo que Jesus representa. Quando eu nego Jesus,
a pessoa de Jesus, eu nego tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus representa, meus irmãos. O anticristo, a besta, fará isso. Se insurgirá contra o tabernáculo. O ritual do santuário apontava para uma única pessoa, para o Messias, a figura do Messias, a morte substitutiva do Messias em prol do seu povo. Quando eu nego isso, eu estou negando o único método de Deus para salvar o seu povo na terra. É a salvação única e exclusivamente pela graça por meio da fé. O Islã não crê nisso. O Islã crê que a salvação é por obras meritórias diante de Alá. Entendem? Então, se insurgir contra o nome de Deus e contra o seu tabernáculo, tem este sentido maior de negar o Evangelho. Não houve essa história de redenção cumprindo-se na morte de Jesus como Messias, muito menos como Filho de Deus. Estão entendendo a gravidade disto aqui? Portanto, para João, através de símbolos, né, e através de alguns critérios estabelecidos por ele aqui, tanto no seu Evangelho, tanto nas epístolas como aqui no Apocalipse, ele nos dá pistas grandiosas para que nós possamos agora identificar, principalmente nós, que habitamos no século XXI, no planeta Terra, em pleno século XXI. Estamos aí às margens de acontecimentos grandiosos. O mundo está em polvorosa. O mundo está de cabeça para baixo, upside down. Né? O mundo está estranho, está esquisito. Mas nós sabemos que isso é cumprimento de profecia. Nós estamos aí no limiar de grandes acontecimentos. E aí vem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com entendimento torto, uma interpretação completamente equivocada, antibíblica, descontextualizada, dizendo o seguinte: olha, o Papa será a besta. O Papa será a besta. Seja ele que Papa for, não estou falando que a Igreja Adventista afirma que este Papa que aí está será a besta. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ela diz que a besta, ou o anticristo, virá do papado, líder da Igreja Católica. Mas nós, eu não vou ler agora, porque eu já fiz isso, nós em Apocalipse 17, né, nós recebemos a revelação do apóstolo João, dizendo o seguinte: olha, aquela besta que carrega a mulher, né, Apocalipse 17, a partir do versículo 1 você lê isso, né, ela se voltará contra essa mulher prostituta é Babilônia, mãe. A igreja diz que besta é Papa e Babilônia, mãe, é a Igreja Católica. A igreja diz que Papa, junto com a Igreja Católica, protestantes e espíritas, vão formar um ecumenismo, uma coalizão e impor uma religião de âmbito mundial e um decreto dominical, obrigando todo mundo a guardar o domingo. É isso que a Igreja Adventista diz. Então, se a gente leva em consideração esses critérios hermenêuticos, essas chaves hermenêuticas estabelecidas pela Igreja Adventista concernentes a Papa e Babilônia, nós vamos ter que, segundo Apocalipse 17, aceitar o fato de que o Papa destruirá a Babilônia, a sua igreja. O Papa destruirá, segundo Apocalipse 17. E aí como é que fica a escatologia adventista? Como é que fica a teologia adventista? Como é que fica? Completamente destruída, né? Porque esse cenário pintado, criado pela Igreja Adventista, esse cenário escatológico criado pela hermenêutica adventista, ele indica que o Papa será o líder. O líder juntamente com a Igreja Católica. Ou seja, Papa e Igreja Católica não podem ser divididos, separados, dissociados. Isto sob a ótica da Igreja Adventista, na segunda escatologia adventista. É Papa junto com a sua igreja, mais todos os protestantes, mais os espíritas que vão formar essa coalizão, esse ecumenismo e impor uma religião mundial. Olha só que estupidez isso. A Igreja Adventista não atribui nenhum papel de relevância, ainda que negativa, ainda que nefasta, ao Islã. A Igreja Adventista relega o Islã simplesmente praticamente à inexistência. Porque ela não atribui nenhum papel de relevância agora no fim dos tempos ao Islã. E vai dizer que o Papa perseguirá os cristãos. A Igreja Católica, unida com todos os protestantes e os espíritas, perseguirão os cristãos.
Quem são esses cristãos que serão perseguidos? Os adventistas do sétimo dia. Olha só quanta arrogância, quanta prepotência, quanta empáfia espiritual demonstra essa interpretação. Quer dizer que cristão aqui na terra, nos últimos tempos, só adventista do sétimo dia. Só adventista do sétimo dia. Decreto dominical, então, esse decreto dominical vai ser imposto para o mundo inteiro. E aí eu pergunto, vocês acreditam mesmo que o Islã poderia se submeter a um decreto dominical do Papa, o líder da Igreja Católica? Vocês acreditam mesmo que o Islã deixaria de guardar a sexta-feira para guardar o domingo? Que os judeus ortodoxos, ferrenhos, firmes ali na sua crença de guarda do sábado, deixariam de guardar o sábado para guardar o domingo para evitar a morte? Vocês acreditam piamente nisso mesmo? Que só vocês, adventistas, é que se negariam a guardar o domingo, permaneceriam firmes na guarda do sábado e, portanto, seriam selados? Ou seja, só vocês serão salvos, então? Vocês acreditam piamente nisso mesmo? Quem é que está perseguindo cristãos hoje, ao redor do mundo? Ali na África, no Oriente Médio, na Ásia, quem é que está perseguindo cristãos? E agora, nós estamos vendo, observando, assistindo, debaixo dos nossos narizes, uma insurgência do Islã na Europa, no mundo ocidental. Aquele ditador da Líbia que morreu na Primavera Árabe, o Muammar Gaddafi, ele chegou a proferir uma espécie de profecia que está se cumprindo cada vez mais. Ele fez uma profecia em relação à Europa. Ele disse o seguinte, olha, nós, o Islã, né, conquistaremos a Europa sem atirar uma só bala. Sem atirar uma só bala, nós conquistaremos a Europa. E não é o que está acontecendo? A Europa como um todo não está sendo islamizada por meio de quê mesmo? O europeu, a família europeia, produz 0,75, se não me falha a memória, alguma coisa nesse sentido. Não dá nenhum filho por família. 0,70 alguma coisa de filho por família. Enquanto a família islâmica produz entre 10 e 11 filhos. 10 e 11 filhos. Já existe uma projeção dando conta de que no ano 2050 a Europa estará sob o domínio do Islã. Já existem países onde o Islã possui uma massa de gente significativa. É o caso da Bélgica, que possui até partido islâmico. A França está sendo tomada pelos islâmicos. Existe uma cidade, se não me engano é Nice, onde recentemente houve um ataque islâmico numa catedral católica, né? Inclusive uma brasileira foi morta num desses atentados. Nice, a população de Nice hoje, 40% da população de Nice é islâmica, é muçulmana. Então a Inglaterra né, está, não é toda a Inglaterra, eu estou dizendo que na Inglaterra existe também uma população muçulmana ativa. Ativa de que modo? Em desenvolver e implementar as ações islâmicas no sentido de domínio. Porque o grande objetivo do Islã é dominar o mundo, é converter o mundo. Dominar o mundo significa converter o mundo. A quem eles chamam de descrentes, de infiéis e pagãos, ao islamismo, a Alá. Então, meus queridos irmãos e amigos, o anticristo, a besta do Apocalipse, virá do Islã. Virá do Islã. Aqui no Apocalipse 13, a partir do versículo 12, nós vemos a ação de uma segunda besta. Esta expressão segunda besta só aparece aqui no capítulo 13. Ela some do Apocalipse para dar lugar à figura do falso profeta. Do falso profeta. O que seria ou quem seria este falso profeta que chama a atenção do mundo para a adoração da besta ou do anticristo? Né? Quem é que poderia ter uma autoridade espiritual religiosa tal que pudesse chamar a atenção de todos os habitantes da terra para adorar, não a Deus, o Deus Criador, o Deus de Israel, não, adorar ao anticristo, à besta. Quem poderia ter uma autoridade no sentido de conclamar o mundo para adorar o anticristo? Um falso Jesus. Um falso Jesus.
Quando você começar a estudar um pouco mais o Islã, você vai perceber que o Islã possui também a sua escatologia, as suas profecias relativas ao fim dos tempos. O El-Mahdi será o anticristo. Assumirá a personificação do anticristo, que receberá a adoração. Você vai entender o papel do El-Mahdi na escatologia islâmica. Você vai perceber tudo isso. Agora tem um detalhe, eu vou ler este versículo agora para deixar claro uma coisa para você. Capítulo 13, versículo 8 do Apocalipse. Diz assim o texto: e ela o que? A besta, ou o anticristo. Ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, meus amados irmãos e amigos, a besta ou o anticristo será adorado ou adorada por todos os que habitam sobre a terra. Mais precisamente quem? Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é que vai adorar a besta ou o anticristo? Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. São todos ímpios. Jesus nunca os reconheceu como seus. Nunca. Nunca os reconheceu como seus. Então, todos estes a quem Jesus nunca os reconheceu como seus, adorarão a besta. Existe um texto em Mateus, eu já tratei deste texto, mas sempre é bom a gente revisitar alguns textos que nos são importantes, para que a gente possa ir ampliando o nosso entendimento. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu nunca conheci vocês, dirá Jesus para esses religiosos supostamente cristãos. Se Jesus nunca os conheceu, embora eles professassem o nome de Jesus, é porque eles nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. É por isso que Jesus nunca os conheceu, nunca os reconheceu enquanto filhos. Nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida, nunca pertenceram de fato e de verdade a Jesus. Estes adorarão a besta. Estes adorarão o anticristo. Quando esse falso Jesus, que o Apocalipse identifica como falso profeta, estiver na terra chamando a atenção de toda a população da terra para o anticristo, são estes que adorarão, todos os ímpios adorarão ao anticristo, porque senão estarão sujeitos às penalidades de perdas de cidadania, não poderão comprar nem vender, segundo Apocalipse 13, e muitos serão submetidos à morte, muitos serão martirizados. É a Igreja Católica, é o Papa que está perseguindo cristãos hoje ao redor do mundo? É o Papa? É a Igreja Católica? Não, adventistas. Não é. A Igreja Católica também é vítima, assim como nós cristãos, de todas as matizes. A Igreja Católica também é vítima. Aí alguém pode dizer o seguinte: você está defendendo o catolicismo. Não estou defendendo ninguém, eu estou simplesmente narrando aqui aquilo que a Bíblia afirma como fato e aquilo que a Bíblia afirma enquanto profecia. E se a profecia é procedente de Deus, eu creio que ela é um fato que se dará ainda no tempo e no espaço. Nós acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos que a palavra de Deus não falha. Então, eu simplesmente estou afirmando aquilo que a palavra de Deus afirma. Eu não estou defendendo o catolicismo.
Mas eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que falar a verdade. O Papa, a Igreja Católica, reconhece a messianidade de Jesus. O Papa, a Igreja Católica, reconhece que Jesus é Filho de Deus, que Jesus nasceu de uma obra, através de uma obra miraculosa, de uma intervenção miraculosa do Espírito Santo. A Igreja Católica acredita na pessoa do Espírito Santo enquanto Deus. Acredita que Jesus é Filho de Deus e, como tal, é Deus, gerado do Pai. Então, quer dizer, a Igreja Católica, por mais que ela tenha erros em sua teologia, ela aceita os fatos principais a respeito de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, que o Islã nega. Então, o anticristo não será Papa. O anticristo não será o Papa. O anticristo virá do Islã, que quer o domínio do mundo. O Apocalipse diz aqui que o Islã, por 42 meses, 3 anos e meio, lutará contra os crentes e os vencerá. Por 3 anos e meio, lutará contra os crentes e os vencerá. Mas nós não devemos baixar a nossa cabeça e ficarmos com medo, temerosos de que isso tudo aconteça e de que nós possamos testemunhar isso. Porque se Deus permitir que nós testemunhamos isso, nós vamos testemunhar, sabe o quê? A volta do Senhor Jesus. Para breve. Para muito breve. Muito breve. A volta do Senhor Jesus. Nós temos que dar glórias a Deus, porque Deus já deixou o nosso caminho traçado. Ele cuida de nós. Ele olha por nós. Ainda que nós percamos os nossos direitos, ainda que nós percamos a vida por causa de Jesus, o que nos espera é a bem-aventurança eterna, é o sábado eterno. Viveremos num sábado eterno. Viveremos na companhia de Deus Pai, na companhia de Deus Filho. Aí alguém pode dizer, e o Espírito Santo, irmão? O Espírito Santo é o Deus mais misterioso da Trindade, é o Deus invisível. Eu não posso deixar de crer naquilo que eu não compreendo. Eu tenho que crer, inclusive, naquilo que eu não compreendo, que a minha mente não concebe, não apreende, não assimila. E eu só faço isso, eu não compreendo Deus também. Eu não compreendo Deus também, mas creio em Deus, como meu Deus, como meu Pai, Pai do Senhor Jesus. Esse Deus de Israel, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus soberano que governa todas as coisas, que criou todas as coisas, que decretou permitir a existência de todas as coisas que aqui estão acontecendo nessa terra, com um santo propósito. Eu não compreendo, mas eu aceito. Vindo de Deus, procedendo de Deus, é o bem para mim, que creio nesse Deus maravilhoso. E será o bem para você, que também crê nesse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe e te guarde, unja o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém.